Então, gente, agora nesse gráfico 3, continuando aquele processo, né, nós falávamos no anterior da produção, no pré-sal estimada, etc. Esse gráfico 3 é mais um gráfico que dá o quadro, que mudou, que eu mostrei naquele mapa anterior, das rodadas de partilha dos blocos, que não é aí que está em exploração, etc., de 2017 e 2018. A gente já vê aqui, aquilo que eu já havia dito naquele mapa anterior, que a Petrobras, as grandes empresas que entraram nessas rodadas, o percentual de participação delas, a gente vê aí que a Petrobras está a menos de 25%, a Shell a quase 20%, a British Petroleum a quase 15%, a Exxon, as chinesas, a Equinor, a norueguesa, a Chevron, etc. Então, nós vemos aí que nas últimas rodadas de leilões, as multinacionais estão chegando e estão ao nível aí da Petrobras praticamente nos leilões. Se juntar todas as multinacionais, a Petrobras fica com menos de 25%, elas ficam com 75% ou mais de 75% do resultado desses leilões, para mostrar aquela internacionalização que eu falava há pouco, nesse gráfico 3. No gráfico 4, aí eu vou voltar aos comentários que eu tinha colocado anteriormente, sobre os campos em preparação para a produção e desenvolvimento e nos campos em produção no pré-sal, na Bacia de Santos, para mostrar como que as proporções hoje estão. Então, a gente vê aí o gráfico, ele talvez não dê para ficar muito claro, mas tudo que é azul aí e que vai a 100% é da Petrobras, que chega até, são linhas aí horizontais, você vê, são todos os campos que estão no regime de cessão onerosa, que é exclusivo da Petrobras, certo? E depois, então, você vê a Petrobras dominante, isso é importante de dizer, que ela está no sul de Lula, no sul de Sapinhoá, em Florim, em Sépia, em torno de Iara, nos campos de Búzios, que é aquele campo que eu falei que é extraordinário, na realidade é o maior campo de petróleo do Brasil, que é a cessão onerosa, tudo está garantido aí da Petrobras, porque a cessão onerosa foi uma estratégia que o governo teve de garantir a exploração nesses campos para a Petrobras sem entrar em leilão, né? Garantindo aí uma autonomia nacional, através da Petrobras, na exploração desse campo, com compensações para a União que foram feitas, como eu comentarei daqui a pouco. Então, aí eu acho que a principal coisa a reter daqui. A outra é que a gente já vê, por exemplo, nos regimes de concessão, um campo importantíssimo, como o campo de Lula, a Petrobras tem a maioria. Mais de 60% das ações da participação, ela é operadora no campo. Então, onde ela é maioria, ela quer a maioria, ela é a maioria das ações da participação, ela é a operadora. Então, ela é operadora na maior parte desses campos, inclusive de concessão. A gente vê aqui, por exemplo, Iara também é concessão, a Petrobras, ela é a operadora, em Sapinhoá ela é concessão do regime antigo, mas ela é a operadora, a gente vê na Sépia Leste ela é a operadora, mas a gente já vê que nesses campos em produção, nesse campo em preparação para a produção, que já são os primeiros campos descobertos lá, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, então mais antigos, foram explorados há mais tempo, você vê Carcará, né, que é uma concessão, mas que foi hoje vendido
em sua quase totalidade, para as multinacionais. Então, a Petrobras, que tinha a maioria, vendeu sua participação para essa empresa Equinor da Noruega. A gente já vê o processo de passagem dessa controle que a Petrobras tinha sobre produção em grandes campos de petróleo, né? A gente vê também que Libra, como eu disse, é um campo muito importante. Aí a Petrobras tem 40%, mas também esse campo há aí possibilidade de se transformar e de se mudar o controle da Petrobras sobre ele. Aqui no gráfico 5, para a gente ter uma ideia da importância da Petrobras hoje, nos campos em produção, em preparação para a produção, na Bacia de Santos, no pré-sal, a gente vê, juntando todos os regimes, no gráfico 5, regime de partilha, de concessão, de cessão onerosa, nós vemos que a Petrobras ela tem quase 70% de participação nesses campos, certo? Mas, se retira da Petrobras o que ela tem hoje na cessão onerosa, que é esse regime exclusivo da Petrobras em grandes campos no pré-sal, né, a Petrobras cai para 30%. E como eu vou comentar daqui a pouco, já está em votação no Congresso, desde o ano passado, um projeto de lei já aprovado na Câmara que retiraria 70% da cessão onerosa da Petrobras, dos 5 bilhões de barris que foram garantidos pela lei, na época, de 5 bilhões, a Petrobras tinha 100%. Já se propõe, nesse projeto de lei, desses 5 bilhões, retirar, só deixar com a Petrobras 30%. Isso é uma coisa. Só que esses campos da cessão onerosa tinham muito mais de 5 bilhões de barris. Na realidade, chega-se perto de 15 bilhões de barris na totalidade. Esses outros 10 bilhões foi feito um contrato, onde se o governo federal, via o Conselho Nacional de Energia, ele cedeu à Petrobras a exploração por meio de um contrato. Nós vamos voltar a isso mais adiante. Então, ele também seria a Petrobras, que se chama de excedente dos 5 bilhões de barris, que foi garantido exclusivamente para a Petrobras, ficaria sob a égide da exploração e produção da Petrobras. Então, todo o regime de cessão onerosa ficaria sob a responsabilidade da Petrobras. Mas também esse excedente óleo, esse excedente de 5 bilhões de barris, esses 10 bilhões, também está se propondo e está em negociação atualmente via Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, para se aprovar um novo contrato que permitirá colocar esses campos em leilão. Bem, nós vamos voltar aos comentários sobre isso adiante. Aqui é o controle acionário da Petrobras, hoje, em 2018, gráfico 6. A gente vê que a União Federal, em ações ordinárias, portanto, que dão direito de voto, tem 51%, ainda tem participação do BNDES. Hoje há um controle muito maior da Petrobras. Esse controle ele veio graças ao governo do Partido dos Trabalhadores e, na época, do presidente Lula, que permitiram à União de aumentar com investimentos na Petrobras, exatamente com a cessão da cessão onerosa, de, em troca, a Petrobras aumentar sua participação acionária, o governo aumentar sua participação acionária na Petrobras, porque, inclusive, em termos de ação ordinária, como está aqui, a mais de 61%, se você inclui aí o BNDES, inclui a Caixa Econômica Federal, o governo teria hoje 64%, um pouco mais, sem contar os fundos lá da FGTS, Petrobras, 64% das ações votantes da Petrobras, que é importantíssimo. Em termos de ações do capital social total, o governo, junto com o BNDES, conseguiu também, a Caixa Econômica, ter aí a maioria
das ações, ou ter não exatamente 50%, mas aumentou a participação do governo nas ações totais da Petrobras. Essa aqui não é a que dá direito de voto, e aí você tem aí 37, 44, 46,5%. Então, houve um aumento na participação global do governo, das instâncias do Estado, eu falo governo, mas é o Estado brasileiro, na Petrobras com os governos do Partido do Trabalhador. Então, agora eu vou passar nessa parte dessa aula e também depois na última aula a fazer os comentários sobre todos esses dados que eu apresentei inicialmente, para que se ficasse claro do que nós íamos tratar. Então, eu vou fazer aqui, essa tabela apresenta, por período, de 2000 até hoje, os eventos que aconteceram no Brasil de importância para a Petrobras e os fatos políticos, econômicos, judiciais que ocorreram em paralelo e que vão ter uma interferência nos destinos da Petrobras e no jogo geopolítico que nós presenciamos hoje, transformando essa importante empresa e essas importantes reservas de petróleo no Brasil que se encontram ameaçadas e já estão, de fato, sendo transferidas para os capitais internacionais, para as multinacionais.